Muito bem. Boa noite, turma. Tudo certinho? Que bom. Que bom que está tudo certo. Semana passada nós iniciamos a série Caçadores de Leões, né? Lion Chasers. O Kleber se batendo com o S hoje, né? O Kid, né? Nas ruas, né? Morador de ruas, né? Então, semana passada a gente começou essa série e a minha intenção ali foi motivar você, obrigado Alan, foi motivar você a caçar um leão especial, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E uma vez que você faz da tua vida esse estilo de vida, de caçar, ir atrás de Jesus, sem dúvida alguma, a sua vida muda. A nossa vida muda quando nós caçamos esse leão, porque ele se deixa pegar, ele se deixa ser alcançado. E hoje eu quero crescer em cima dessa base, em cima dessa plataforma, aonde nós caçamos pelo leão da tribo de Judá, e agora você e eu precisamos caçar um outro leão, e ele se encontra com você todo dia, quando você olha no espelho. Você precisa caçar a você mesmo. E eu quero construir em cima disso, porque você e eu, como a gente cantou agora há pouco, nós temos um Deus que nos ama. E às vezes a gente não consegue se agarrar nessa verdade, a gente não consegue construir a nossa vida nesta verdade, porque a gente está um pouquinho refém de certos sentimentos, refém de certas emoções. Eu quero propor para você uma coisa que Deus faz muito bem, é ser criativo. Quando Ele viu o universo sem forma e vazio, Ele entrou em ação e Ele criou, Ele imaginou algo na sua mente, detalhou tudo em sua mente e Ele fez com que tudo viesse a existir. Através do seu poder, através da sua declaração, através da sua sabedoria, através da sua imaginação, através de coisas que não existem, coisas que não existiam, passaram a existir. Foi materializado algo que não existia. O mundo que nós vemos hoje foi feito por aquilo ou daquilo que não se vê. O visível foi feito pelo invisível. Eu gostaria de propor para você pensar que você é feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez você já tenha ouvido isso ou tenha lido isso em algum lugar. Mas você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Pai fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Por causa disso, você possui dentro de você a criatividade. E aqui talvez muitos pensem: eu não sei pintar, eu não sou poeta, eu não sou artista, eu não sou criativo. Eu quero desenvolver um pouquinho esse pensamento, para que você possa repensar um pouquinho a respeito desse conceito. Existe um processo criativo, que é primeiro você sonha, depois você arrisca, e depois você cria. É como se eu fosse pular de uma cadeira até a outra. Eu imagino uma coisa. Não, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, porque na minha cabeça eu consigo. Eu imagino que vai dar uma bobagem tão grande se eu fizer esse exemplo de fato até o fim, porque as cadeiras estão soltas. Mas a minha ideia é pular daqui até lá. Mas existe um risco, concorda comigo? E grande. E certo o risco. Então, de repente as luzes se apagavam e vocês piscavam e eu pulei, obviamente, e eu aterrissei aqui. Mas eu tive uma ideia. E aqui no meio existe um risco. Para que algo aconteça, eu preciso ter ciência
sim, de que existe o risco. Mas é impossível você criar na sua vida sem você passar por isso. E muitas vezes a gente vai errar. Com certeza eu começaria aqui, né? Tá liso, né? Super perigoso. Mas você começa a imaginar algo que você consegue fazer. É um movimento que você enxerga aqui, para depois você materializar. Mas é impossível você criar alguma coisa sem você passar pelo risco. O risco faz parte da vida do ser humano. E é muito importante que você não pare de ser imaginativo só por causa do risco. Nós temos que continuar sendo como Deus é. Criativo, porque Ele imagina algo, Ele mede o risco e Ele faz. Ele consegue ver o fim lá no começo. E eu quero que você vá comigo em algumas passagens para a gente fundamentar um pouquinho o que eu estou falando. Provérbios 16, versículo 32. Diz assim, na NVI: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Por isso a minha proposta para você hoje é que você casse a você mesmo. Você precisa se dominar. Você precisa caçar você mesmo. Você precisa saber quem você é. Você precisa se conhecer. Você precisa dominar o teu espírito. De que adianta eu conquistar uma cidade para depois perder? De que adianta eu conquistar algo e depois perder aquilo? Eu preciso conquistar a minha pessoa. Antes de sairmos conquistando riqueza e coisas semelhantes, nós precisamos primeiro conquistar a nós mesmos. Antes de conquistar uma namorada, antes de conquistar uma esposa, você precisa se conquistar. Você precisa se dominar. E isso é um fruto do Espírito. É consequência, é uma influência do Espírito Santo sobre você e eu, filhos da luz. Gálatas 5, versículos 22 e versículo 23, nós temos o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode caçar Jesus, com toda certeza Ele se vai deixar caçar, mas Ele não vai eliminar a sua responsabilidade, a minha responsabilidade da gente caçar a nós mesmos, da gente ter domínio próprio. E isso significa estar exposto ao Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar conosco. E eu não falo aqui sobre, simplesmente sobre desvio de caráter, inclui, com certeza, mas eu quero falar sobre a imagem e semelhança de Deus que você e eu fomos feitos. Cada um de vocês, e eu incluído, nós temos imaginação. Nós sonhamos com coisas, assim como Deus sonha. Assim como Deus sonhou, você sonha. Faz parte de você, é impossível que você pare de sonhar. Mas de alguma forma, por algum motivo, talvez você tenha acreditado de que as pessoas que alcançaram sucesso nunca tiveram suas falhas, nunca tiveram seus problemas, porque parece que elas foram daqui para cá num piscar de olhos. Nunca caíram, nunca tropeçaram, nunca falharam. Nunca se arrebentaram, nunca quebraram uma perna, nunca. São super-heróis, são pessoas mais capacitadas do que eu. E eu quero que você domine as tuas memórias. Eu quero que você domine como você imagina a respeito das coisas, como você sonha sobre o teu futuro. Nós não devemos ser dominados por coisa alguma. E eu falo aqui sobre qualquer coisa, qualquer vício, qualquer coisa, mas hoje especificamente, nós não podemos ser dominados pelas falhas que nós já tivemos nos sonhos que nós ousamos um dia sonhar. E muitos de nós aqui estão presos a um passado. Nós tivemos uma ideia, e essa ideia nos projetava para um futuro, mas no meio do caminho nós falhamos e caímos e nos machucamos. E a gente
fica preso neste passado, a gente não fica preso à ideia original, a gente esquece a ideia original e a gente só fica com a experiência ruim. Mas a ideia original é boa, a ideia original foi Deus que te deu, mas você fica preso e Deus não quer que você esteja preso a nenhuma emoção ruim. A palavra de Deus fala que tudo que for bom, louvável, de boa fama, de honra, seja isso que ocupe o teu pensamento. São essas coisas que devem ocupar a nossa mente. E nós devemos prestar atenção de que o fruto do Espírito vai fazer com que esta dimensão da nossa vida, das ideias, sejam preservadas. As ideias originais que vieram de Deus, do coração de Deus, elas precisam ser preservadas. Você não pode ser preso no passado. Você que precisa conseguir voltar para a origem. Volte para aquele primeiro pensamento, volte para o primeiro amor, volte para a primeira ideia original, volte lá e comece a sonhar de novo com essa possibilidade, porque se você ficar preso aqui, você vai se tornar escravo dos teus próprios pensamentos destrutivos. Deus teve uma ideia a teu respeito, antes de você nascer. Ele imaginou algo a seu respeito. Ele é o doador da vida. Eu sei que é difícil entender isso, mas ele soprou vida em você, soprou vida em mim, e Ele, junto com isso, Ele colocou sonhos e ambições saudáveis que vão abençoar a sociedade, vão abençoar você mesmo, vão abençoar a sua família, vão abençoar esta igreja. E como é fundamental para que essa igreja, para que a nossa sociedade seja cada vez melhor, a gente volte para o princípio, daquilo que a gente sonhou, e a gente seja liberto das experiências ruins que fazem parte do aprendizado. Não existe criação sem o risco. E em muitas, quase 99%, quase 100% das vezes, haverão falhas nesse processo. Faz parte da maturação, faz parte da gente entender, crescer, para poder perseverar. E se você parar um pouquinho para pensar e avaliar como você vê o futuro, às vezes a gente tem a impressão de que nós estamos sendo ameaçados pelo futuro que existe para nós. E a gente olha e a gente parece que está sendo ameaçado por aquilo, mas na verdade nós estamos sendo ameaçados pelos pensamentos do passado, pelas experiências passadas que nos assombram, as coisas que a gente não conseguiu fazer bem feito, que a gente sofreu, que a gente ficou doente, que a gente passou dificuldade por causa de uma ideia, por causa de um sonho. Eu tive uma experiência ruim, negativa, e esses demônios ficam gritando para mim: não vá, não se arrisque, é muito perigoso, você vai se machucar de novo, não vale a pena. Mas existem vozes que dizem assim: venha, existe um futuro que te espera, existe algo que aguarda você aqui na frente, que Deus desenhou para você, e é para esse momento que você foi criado. E a gente fica aqui no dia de hoje nessa tensão entre as vozes do passado, não da origem, mas de um passado de falhas, e as vozes que nos atraem para esse futuro. E a gente fica na crise, e a gente fica nervoso e preocupado. Me arrisco? Ouço as vozes do futuro, ouço a voz de Deus me chamando, foi para isso que eu te chamei? Ou eu fico preso nessas vozes dessas experiências anteriores, dizendo: não vale a pena, não faça isso, é melhor você ficar quietinho, se aposentar, melhor você desistir, melhor você ficar com um saláriozinho assim, tá bom, fique tranquilo, não seja ambicioso, não seja assim, Deus nem quer isso para você. E a gente se convence a ser menos do que nós podemos ser. E aqui a gente não se compara com ninguém, a gente se compara com quem nós fomos chamados para ser. Alguns foram chamados para coisas incrivelmente grandes, outros foram chamados para ajudar uma pessoa, para ajudar pessoas carentes, e também é incrivelmente grande. Não se compare com os outros, pare e avalie a tua ideia original, aquela primeira paixão que você teve em Deus, e analise se você está sendo seduzido pelas vozes, por esses demônios das experiências ruins, ao invés de você ouvir as vozes do futuro, aquilo que Deus quer que você faça com a sua vida.
Esse dia de hoje, ele apresenta tensão entre o que você ouve para desistir e o que você ouve para ambicionar. E é esse conflito que praticamente todos nós estamos todos os dias. Pelo menos eu vivencio isso diariamente. Sobre querer continuar buscando aquilo que eu creio que Deus colocou no meu coração, ou se eu devo parar e sossegar. E é uma conversa que a Cris e eu nós temos em casa constantemente, para que a gente não seja acomodado, mas para que a gente corra atrás daquilo que Deus colocou diante de nós. Quanto mais a gente ouve as vozes erradas do passado, das experiências ruins, mais fraco a gente fica. Quanto mais eu ouço a voz certa, mais encorajamento eu tenho, mais coragem eu tenho, mais forte eu me torno, mais definido e determinado eu estou a voltar no meu primeiro pensamento, naquela ideia original que Deus me deu, estou o Kleber aqui, ó, que Deus me deu, para que eu corra atrás daquilo que está adiante de mim. E Deus tem isso para você, mas o inimigo não quer que você tenha isso, porque toda boa dádiva vem do alto, não vem de baixo. Então preste atenção, quais são as vozes que você está ouvindo? Você está se sentindo cada vez mais fraco? Está ouvindo a voz errada. Está se sentindo desafiado para um futuro melhor? Você está ouvindo Deus te chamando, vem cá, é para cá que eu te chamei, eu tenho algo grandioso para você, eu sou contigo, eu vou te ajudar. E Ele ajuda, Ele ajuda. Mas como eu disse domingo passado, é necessário tomar uma decisão. Eu preciso pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Não é isso? Vamos pular, gente. Tem que pular. Tem que ir atrás daquilo que Deus está assobiando para você. Venha, venha. Conquiste a vida que eu dei para você. Eu desejei isso para você. Eu desenhei isso para você. E é importante você ter esta ousadia. Salmo 46, versículo 10, na primeira parte diz assim, e aqui eu quero que você sossegue um pouquinho. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas vozes do passado, você precisa se aquietar. Fala comigo, Deus. E você vai ouvir Ele chamando você para avançar na vida, para que as tuas experiências passadas não definam quem você é no futuro. Deus define você. Aquietai-vos, se acalme dentro de você, fique tranquilo dentro de você. Não importa as 500 experiências ruins, Deus permanece o mesmo. 400 anos de escravidão não diminuíram o poder de Deus. Deus foi lá e resgatou o povo de Israel com um braço forte. E a história o mundo inteiro conhece, há milhares de anos, aonde Deus interviu. Não importa os problemas, não importa as dificuldades, as experiências ruins, Deus permanece o mesmo. Salmo 126, versículos 1 e 2. E aqui eu falo mais uma vez sobre nós sermos escravos de pensamentos e experiências ruins. Uma experiência ruim que você teve começa a te aprisionar. Eu declaro para você que o prisioneiro, aquele que é escravo, ele não consegue ter uma mente criativa, livre e animada para criar. É claro, eu sei, nós somos escravos de Cristo, mas eu estou falando sobre uma prática, uma faculdade mental, uma atitude que você e eu temos que ter. Se eu permanecer escravo de pensamentos, de experiências ruins, eu não consigo criar. Os hebreus, 400 e tantos anos escravos no Egito, fez com que nenhum deles entrasse na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. De tal mentalidade que eles tinham, de presos no passado, presos nas experiências,
Ainda que vissem coisas grandiosas, eles estavam presos. Mas o Salmo 126 mostra uma postura que diz assim: nós éramos como aqueles que sonhavam. Nossas bocas estavam cheias de riso e nossas línguas com canções de alegria. Era como um sonho. Quando você é liberto, você começa a sonhar. Você começa a olhar para a vida de novo e perceber: meu Deus, existe cor nesse mundo, existe esperança para mim, dá para fazer uma coisa diferente, porque você foi liberto, você foi livre. E Jesus Cristo, Ele veio e Ele diz o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero declarar para você que Jesus libertou você. Se você recebeu Ele na sua vida, você foi liberto. E é muito importante que você tome posse disso e comece a sonhar. Comece a sonhar de novo. Esqueça, não seja escravo dessas emoções. Seja uma pessoa que vai atrás desse chamado para o seu futuro. E é uma atitude prática. É algo que você precisa pôr em prática. É arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Existe o risco? Sim. Mas a gente precisa criar, a gente precisa manifestar aquilo que a gente imaginou. Quando a gente é liberto, a gente finalmente começa a expressar quem nós realmente somos. Quando Jesus liberta você, você tem a liberdade, você tem o convite para você expressar quem Deus chamou você para ser. E você foi chamado para ser você. Eu estava em Gana, na África, uma vez, e estávamos ajudando algumas igrejas lá. E uma das pessoas que estava ajudando também era um pastor da Libéria. E a Libéria, guerra civil e coisas horríveis acontecendo naquela época. O nome dele é Jerry. E ele chegou na frente da igreja toda. Ele disse o seguinte: eu não quero ser ninguém, eu quero ser o Jerry. E aquilo me impactou tanto, porque saiu de um país em guerra civil, estávamos ali num campo de refugiados, de 30 mil pessoas, casais totalmente fragmentados, maridos casados com outras mulheres já, e de repente no meio do caminho se encontram com a mulher antiga, aquela confusão, 2, 3 mulheres morando na mesma casa, com 2, 3 maridos, uma confusão. Mas ele estava disposto a sonhar. Eu sou o Jerry, eu não sou o Benny Hinn, eu não sou o Jimmy Swaggart, eu não sou ninguém, eu sou Jerry. E esse Jerry vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E assim você e eu precisamos ser. Nós temos que caçar a nossa pessoa, temos que dominar o nosso espírito. Você vai achar sua voz, você vai achar sua expressão, quando você conseguir ouvir a voz de Jesus, quando você conseguir ouvir a voz boa de Jesus te chamando para um futuro melhor. É importante você saber que Ele te chama para algo melhor. Não é mais fácil, não é mais gostoso, mas é o melhor, porque é em cima disso que nós seremos recompensados. E é em cima disso que nós encontramos a convicção que estamos fazendo a coisa certa. A pior coisa que tem é ser bem-sucedido naquilo que nós não devemos ter sucesso. Vamos ter sucesso naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você analisar a vida num paralelo aqui com a Capela Sistina, já ouviram falar da Capela Sistina, né? Michelangelo, acho que foi Michelangelo, né, que pintou toda essa arte toda, né? E por muitos e muitos séculos, com velas queimando, passaram-se muitos séculos, começaram a perceber, está vendo aqui na imagem da esquerda, na verdade, as pessoas começavam a pensar que Michelangelo era uma pessoa mais depressiva, porque não tinha cores. Mas aí foram fazer uma restauração, e eles começaram com os seus produtos químicos e as suas espátulas, começaram a remover toda aquela resina, toda aquela fuligem, toda aquela cera que subia com milhares ou com centenas de anos, com isso subindo e grudando. E eles fizeram então uma restauração. Talvez a sua vida tenha ficado assim.
Experiência ruim, experiência ruim, experiência ruim, experiência ruim. Mas aqui nesse início, nessa origem, no princípio não era assim. No princípio você nasceu e hoje você está. O que aconteceu? Foram experiências que foram te calando, foram te sufocando. Mas é necessário você passar por esse processo de renovação, de pintura nova, você revelar as cores que Deus colocou dentro de você. Você é sim uma pessoa brilhante, você é uma pessoa criativa e você nasceu porque Deus te ama. Simples assim. E é importante você acreditar que Ele te ama. Quando nós começamos a ouvir a voz de Deus e fizemos como Abraão, como Simão, como quem mais? Jacó, quem mais? Saulo. Eles pararam de ouvir as vozes do passado e começaram a ouvir a voz do seu Senhor. E Deus disse: Abrão, o teu nome é Abraão, pai de nações. Saulo, o teu nome é Paulo. Simão, o teu nome é Pedro. Quando a gente ouve a voz do nosso Senhor, nós começamos a ter aquilo que foi original, que estava antes da fundação do mundo, já na mente de Deus, sendo introduzido em você, para que você faça isso aqui acontecer. Mas você tem que se arriscar. Você tem que se arriscar e deixar a voz de Deus guiar a tua vida. Faz sentido isso para você? Quem você está se tornando? Em quem você se torna? Nessa jornada, você está se tornando na pessoa que Deus te chamou para ser? Ou você está se tornando aquela pessoa amarga que já desistiu de tudo e acha que todos são culpados e você é vítima? Ó dia, ó azar, ó coitadinho de mim, miserável homem que sou, pecador, coitadinho. Se eu puder entrar no céu e ser um gari. No céu não tem um gari. Está tudo limpinho. Em quem você está se tornando? E é uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. O apóstolo João, ele falou o seguinte: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Eu quero que você pare para pensar na profundidade de uma declaração dessas. Porque existe um verbo dentro de você. E este verbo quer encarnar. Este verbo quer se tornar realidade. Está aqui na origem, no princípio. Mas ele precisa passar por essa transformação, por essa metamorfose, para que esse verbo se torne carne, para que você vire a pessoa que você deve ser. Você deve encarnar aquilo que você imagina a seu respeito. Por isso é tão crucial você imaginar a coisa certa. Por isso que é tão essencial você ter comunhão com Deus, você orar em línguas com Ele, você ter aquele momento a sós com Ele, e Ele vai revelar para você, Ele vai imprimir dentro de você o seu futuro. E automaticamente você começa a perseguir por isso. Você começa a correr atrás disso. Não fique preso nas experiências ruins, difíceis. Encarne aquilo que você imagina a seu respeito. O que é que você tem pensado a seu respeito? Talvez pouco, né? Às vezes a gente pensa pouco a nosso respeito. E gente, não podemos nos vestir de uma falsa humildade. Eu gostaria que você pensasse certo a seu respeito, na medida certa. Não pensar além do que convém. Eu creio que esse versículo passou na cabeça de alguns. Eu não estou incentivando você a pensar que você é o suprassumo de toda a raça humana. Mas eu estou falando com você que pensa coisas pequenas a seu respeito. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Quanta gente precisa escutar isso? Não acabou.
não acabou. Tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você. Como é importante você fazer com que essa sua imaginação, que o verbo se fez carne, em quem você quer se transformar? Qual é essa pessoa? Que identidade ela tem? Nós não podemos ser pessoas cheias de feridas. Nós podemos sim ser pessoas cheias de cicatrizes, mas feridas abertas, não. Temos que cicatrizar. Jesus tem cicatriz. E a história de Jesus não terminou ele morto na cruz, mas terminou com resiliência e com ressurreição. E é assim que nós fomos feitos, à imagem dele. E é esse modelo, como diz a música, se ele ressuscitou, se ele deixou para trás o túmulo, eu também vou deixar isso para trás. Se ele foi resiliente, ele suportou até a cruz, eu também vou suportar até a cruz. E eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Você foi chamado para fazer algo. E é importante você ter resiliência e saber que Deus está com você. Cicatrizes a gente vai ter. Algumas são bonitas, outras a gente nem gosta tanto, mas é uma história. E é isso que faz de você uma pessoa. Eu ia contar uma piada aqui, mas ela é horrível. Mas como ela é horrível, mas eu acho ela super engraçada, eu vou contar. Né? A minha fama me precede. Vocês me ajudem. Guto, você disse para eu não contar mais piada, né? Que eu já estou com 52. Você ria. É assim, ó. Tava um cara no bar, e um negão assim. Chegou assim, ó. Uma baita cicatriz assim, ó. Atlantic City. Aí ele mostrou aqui, ó. New York City. Aí mostrou assim, outro braço assim, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Mexico City. Aí o paraibano chegou lá e... Appendicity. Boa. Isso aí. Se você não riu, não interessa. Eu gostei da piada. É muito boa. É muito boa essa piadinha. Adoro. Ai. Gostou, Fátima? Amor, né? Isso aí. A história de Jesus não acabou na sua morte e no seu sofrimento, mas acabou na resiliência e na ressurreição. Só que agora, gente, é hora da gente manifestar a nossa imaginação. E essa é a proposta para essa parte da série. Eu quero que você manifeste, expresse, assumindo que existe um risco, para que aquilo que Deus colocou no seu coração, você tenha a coragem de detalhar, de trabalhar nisso e ser cada vez mais meticuloso, e você pensar e organizar os seus pensamentos. Mas você precisa agora fazer com que essa ideação venha para a parte real, para você manifestar isso que você está imaginando. Me permita trazer um exemplo bem simples, mas interessante. Que horas são, meu bem? 7h30? Está acabando. Nós temos um filme, Peter Pan. E aí ele está lá com os Lost Boys, né? Com os meninos perdidos, não sei o nome deles, mas Lost Boys em inglês. E aí ele está lá, o Peter Pan, velho, e ele não tem imaginação alguma. E eles estão lá numa mesa, num banquete. E aí está todo mundo esperando, toda a piazada assim, cheia, babando na boca, assim, com muita vontade de comer, olhando aquela comida. E eles imaginavam, eles estavam na terra da imaginação. Tudo que eles pudessem imaginar de comida estava ali na frente deles. E eles estavam ali comendo. E o Peter Pan olhava para a mesa. Eles estão tudo louco. Não tem nada na mesa. Não tem nada para comer. E ele mesmo não conseguia imaginar sequer um alimento, uma refeição gostosa. E ele não conseguia fazer com que ali naquela mesa tivesse uma refeição boa. Mas toda a piazada estava ali imaginando coisas incríveis. E de alguma forma parece que a gente cresce e a gente pensa que a imaginação pertence às crianças e a responsabilidade e razão pertence aos adultos. Eu gostaria de dizer para você que essas coisas não são auto-excludentes. Elas podem sim andar juntas. Porque Deus, ele é criativo, Deus, ele é imaginativo, mas ele é
responsável, organizado, focado, movido a sucesso, quer que várias coisas aconteçam, e ele tem uma ambição saudável e altruísta. A imaginação e a responsabilidade não são autoexcludentes. Eu chamo você aqui hoje para que você volte para essa imaginação, para que você volte para aquilo que Deus quer falar para você, que você volte a falar com Deus no seu a sós, que você possa construir os detalhes da sua imaginação e você possa colocar riqueza, que você coloque cores, que você coloque tempero, que você coloque ambição, que você coloque todas as coisas boas que Deus permitiu você imaginar. Mas como é importante você imaginar. Eu fico pensando, será que a imaginação do ser humano não é o playground de Deus? Será que no momento que nós começamos a imaginar coisas, Deus não está ali assim, isso aí, agora dá uma voltinha, vai isso, vamos brincar disso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Será que a tua imaginação não é o playground de Deus? Será que nessa hora que você se permite imaginar um futuro, Deus não entra ali e começa a falar com você? Ou é só na razão, é só na obrigação, é só na tarefa? É isso aí, tinha que ter feito, demorou, era para fazer em 2 minutos, fez em 3. Mas Ele está aqui na imaginação, Ele está ali a sós com você, inspirando você a fazer algo maravilhoso com a sua vida. O universo começou com uma ideia. O universo começou com a imaginação de Deus. Qual universo você quer criar? O que é que você imagina? Qual é a moldura que você está colocando? Em inglês tem o início da criação, diz assim, God framed the world, the universe. Deus emoldurou o universo. Qual é a moldura que você põe na sua vida? 3x4? Que moldura você usa para deixar a tua imaginação presa ali dentro? Deus te convida para sair desses limites, para você entrar na dimensão dele e você criar a sua vida. Em santidade, sim. Apaixonado por Jesus, sim. Mas como Deus tem prazer em fazer você se transformar na pessoa que Ele imaginou você antes de você nascer. Não se iluda, não seja religioso de achar que você deve apenas ser uma pessoa que frequenta a igreja, de ser apenas uma pessoa que serve na igreja. É ótimo, temos que fazer isso, precisamos de ajuda nas crianças. Já tem vindo cada vez mais gente na banda, né, Duda? É legal, é muito bom isso. Mas não é só isso. Deus não é mesquinho. Ele quer ver você brilhar. Ele quer ver você, uau, fez tudo aquilo que eu imaginava. Esse meu servo Moisés, ou Davi, é um rei segundo o meu coração, faz tudo aquilo que eu quero que ele faça. Tudo que eu imaginei ele fazendo, ele foi lá e fez. E Davi não foi um qualquer. Davi foi um grande rei, uma grande pessoa. Tinha falhas, tinha cicatrizes, muitas. Mas será que a sua imaginação, não é o playground de Deus? Se dê esse luxo. Vá para casa, brinque, rabisque, pegue um papel em branco. É o maior inimigo do artista, é um canvas em branco. Você congela, você paralisa. Mas eu gostaria que você ouvisse a mensagem do Senhor em relação à sua vida. Jeremias 18, 1-4. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Tem momentos que a nossa vida está boa. A gente está ali só girando naquela mão macia, aquela aguinha gostosa. Mas dali a pouco vem aquele dedo de Deus e aquilo dói. As experiências na vida muitas vezes doem. E Deus está ali como um oleiro molhando você e daqui a pouco ele vem pressão. Mas aí o que acontece com aquele vaso, com aquele barro, com aquela argila? Ela cresce, sobe, vai se expandindo para os lados. E existe espaço
para receber alguma coisa ali, e Deus vai então trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida. Ele está moldando você para você ser a pessoa que Ele quer que você seja. Mas é necessário eu voltar aqui. Deus, fala comigo, Deus. Deus, fala comigo. Eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo, estou pensando nessas coisas todas. Como é que eu faço isso? Me ajude. E você não precisa ficar ali parado. Você pega um papel, começa a escrever: Deus, eu penso em fazer assim, eu penso em fazer desse jeito, eu pensei em fazer assim. Você rabisca as coisas. Pega um canvas em branco e começa a rabiscar o teu futuro. Pega um papel e caneta, pega lápis de cor, põe a cor na sua vida, projeta o seu futuro, porque Deus está te inspirando ali. Deus é muito poderoso para ser deixado de lado. Acredite que Ele está ali com você. Não existe criatividade sem ação. Está na hora de você e eu fazermos a nossa vida acontecer. Nós temos tempo pela frente. Enquanto Deus nos der o fôlego de vida, todos os dias devem ser aproveitados ao máximo. Devem ser sentados com Deus, planejados e executados. Não importa o risco. Calcule o risco. Não convido ninguém a ser irresponsável, mas eu convido você a ser imaginativo e assumir o risco e criar. Amém? Deus cria as coisas de trás para frente. Ele anuncia o fim lá no começo. E é assim que você e eu devemos ser. Nós devemos anunciar o nosso fim antes que ele aconteça. O meu futuro será assim, Deus, em nome de Jesus. Porque Ele está me mostrando isso, porque o Senhor me mostra isso, então eu declaro que assim será, Pai. E eu vou trabalhar intensamente nessa direção. Mas eu declaro o meu fim, assim como eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu declaro o meu fim aqui no começo. E eu começo a encarnar este verbo para que eu seja a pessoa que Deus tem me feito declarar quem eu sou. É a minha responsabilidade, a sua responsabilidade de fazer a sua vida se tornar exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Você nasceu com um propósito, você não pertence a você mesmo, você foi comprado por Jesus Cristo e você tem que sentar na presença dEle e desenhar o teu futuro junto com Ele. Ele te convida a isso, Ele te convida a não ser simplesmente um filho, ser um servo e ser um executor do seu futuro. Imagine o seu futuro. Deus, Ele é amor, certo? Pelo menos é assim que Ele se define. Você vê Ele assim? A maneira que você vê o seu Deus é a maneira que você vai se comportar. Se Ele é um Deus que não dá as coisas, você vai ser uma pessoa que não vai dar coisa alguma para ninguém. Você vai ser duro. Se você vê que Deus não é hospitaleiro, você não será hospitaleiro, porque esse é o teu Deus, e você reproduz o seu Deus. A gente se torna como aquilo que a gente adora. Mas Deus, Ele fez toda a criação do universo num espírito de relacionamento, relacional. O ar que eu expiro, e todos nós expiramos, as plantas inspiram. Aquilo que as plantas expiram, nós inspiramos. E nós fomos feitos por último na criação dele. Todas as coisas que foram feitas foram pensadas para você. Existe uma relação, porque existe amor no coração de Deus. Eu criei vocês porque eu amo vocês, e eu criei vocês por último porque eu preparei um ambiente para vocês perceberem que eu amo vocês. E tudo existe para que vocês possam fazer a vida acontecer. Deus é amor, Deus te ama, e ponto final. Amém. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, porque existe poder na sua presença, existe receptividade na sua presença, existe carinho do Senhor para conosco.
E o Senhor deseja que cada um tenha um fim positivo, um fim desejável, um futuro desejável. Porque o Senhor é assim. O Senhor mostrou isso várias vezes na história de Israel. E o Senhor mostrou isso através do seu Filho, que morreu numa cruz, ainda nós sendo pecadores, ainda nós longe do Senhor. Ainda assim, esta morte e ressurreição nos alcançou, Pai. E por isso nós somos gratos a Ti. E, Pai, eu quero pedir que cada pessoa aqui possa chegar na Sua presença, estar a sós contigo, Senhor, e sonhar junto com o Senhor aquilo que o Senhor sonhou antes de cada um nascer. Pai, eu peço que o Senhor esteja abrindo os céus, que o Senhor traga conhecimento, que o Senhor traga a inspiração, que o Senhor traga a confiança de que o Senhor jamais vai abandonar qualquer um de nós, quem quer que a gente seja, e que a gente possa então dar esses passos em direção ao futuro que o Senhor tem para nós. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um nesse lugar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor deseja uma vida maravilhosa para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Se por acaso você hoje gostaria de entregar sua vida para Jesus, é uma excelente oportunidade. E eu não falo para você vir para uma religião, eu falo para você vir para uma pessoa, para você se aproximar de Jesus e você dizer para Ele: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero ter a vida eterna, Jesus, eu quero viver para sempre contigo, eu preciso de Ti. Se você deseja Jesus hoje, faz um sinal com a sua mão. Eu só quero orar com você. Faz um sinal ótimo aqui atrás, no meio, 2 pessoas, 3 pessoas, ótimo. Mais alguém? Deseja aqui à direita? Ótimo, pode baixar sua mão, já vi. Mais alguém deseja entregar a vida para Jesus hoje? Aqui, ótimo, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Mais alguém? Muito bem, muito bem. Nós temos algumas pessoas ali atrás, e eu vou pedir que vocês, com maior tranquilidade, que vocês se levantem e vão ali atrás, faz um sinal ali atrás, ó. Tá vendo ali aquelas pessoas dando um sinalzinho com a mão? Se vocês puderem ir lá com aquelas pessoas, a gente quer orar com vocês rapidinho, é bem rapidinho, e de lá vocês podem voltar mais uma vez aqui, ok? Se vocês puderem fazer isso, vocês não vão se arrepender. Vocês que levantaram aqui no meio, pode ir lá atrás, vamos lá. Joia, isso, tenha coragem, vai lá, isso, pode ir lá, vamos lá, leve eles lá, vamos lá, vai ser bom. Muito bem, quero convidar você a ficar em pé, e nós queremos adorar a Deus. Mais uma canção.